Hippies, PCC e mídia tradicional, uma tragédia anunciada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que os hippies fizeram com o Vietnã? Para discutir esse assunto, é necessário fazer uma análise honesta da situação do Vietnã e dos Estados Unidos nas décadas de 1950, 1960 e 1970. O Vietnã é um pequeno país que se localiza na costa leste da península da Indochina. O termo Indochina engloba, além do Vietnã, Camboja e Laos. Esses países eram todas antigas colônias francesas. Antes de entrarmos no assunto da guerra, vale fazer uma pequena observação. Com fins didáticos, a palavra capitalistas foi usada para se referir aos estados menos socialistas do conflito, que eram Vietnã do Sul, a França e os Estados Unidos. Dito isso, vamos à história. A Primeira Guerra da Indochina foi um conflito armado emancipacionista ocorrido logo após a Segunda Guerra Mundial. A formação do bloco capitalista contava com tropas vietnamitas, francesas e americanas que lutavam pela manutenção do colonialismo. Do outro lado, o bloco comunista era integrado por soldados soviéticos, chineses e guerrilheiros vietnamitas que lutavam pela independência da Indochina. Os guerrilheiros sabiam que não conseguiriam enfrentar diretamente as tropas francesas, pois essas eram amplamente superiores. Nesse sentido, foram adotadas táticas de guerrilha e operações de sabotagem contra os inimigos franceses. Após a Revolução Comunista ocorrida na China em 1949, houve uma enorme reviravolta no conflito. Os comunistas passaram a receber enorme apoio de chineses e soviéticos. No início dos anos 50, a França contava com algo em torno de 450 mil soldados alojados no Vietnã. Entretanto, a população francesa não apoiava mais a manutenção desse conflito externo e começou a pressionar o governo pelo fim dessa guerra. Ademais, erros militares graves desencadearam uma série de derrotas na França na Indochina. Para pôr um fim no conflito, foi organizada em 1954 a Conferência de Genebra, onde ocorreram as negociações pelo cessar-fogo. Nela, foram afirmadas a independência do Vietnã, do Laos e do Camboja, todas as províncias da Indochina. Nessa época, a China vivia o maoísmo, que durou até 1976, com a morte de Mao Tse-tung. Aqueles que eram contrários à Revolução Comunista foram brutalmente assassinados. Mais de 5 milhões de chineses foram mortos em apenas 2 anos. Uma república comunista gigante nos moldes soviéticos tinha sido instaurada. Vale destacar que, naquela época, os 2 maiores países do mundo em extensão eram comunistas, a China e a União Soviética. O Partido Comunista Chinês usava todo o seu poder de influência para alimentar movimentos comunistas revolucionários no Sudeste Asiático. Você já ouviu falar dos Vietcongs? Bom, eles eram um grupo de guerrilheiros marxistas formados por sul-vietnamitas que lutaram pelo Exército do Norte na Guerra do Vietnã. Eram também financeiramente e militarmente apoiados pelos governos comunistas chinês e soviético. Pois é, o comunismo não se contenta em degradar sua localidade, ele também é terrivelmente expansionista. É um projeto de poder global, de fato. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nascia uma nova tendência literária que protestava contra o capitalismo e contra o conservadorismo, que ficou conhecida como Beat. Alguns intelectuais, como Jack Kerouac e Allen Ginsberg, criticavam veementemente a moral cristã, a monogamia, a estética clássica e, é claro, o consumo capitalista. Na década seguinte, inspirada em Beat, surgiu o movimento hippie. Os hippies eram facilmente reconhecidos pelas calças e blusas largas, estampas floridas e coloridas, além de barbas e cabelos longos. O discurso descolado e revolucionário seduziu milhões de jovens do mundo todo e chamou bastante a atenção da mídia. É claro que o movimento não teria tanta popularidade se não existissem inúmeras celebridades que o propagassem. Os mais famosos eram John Lennon, Jimi Hendrix e Bob Dylan. O ápice do movimento hippie foi o festival chamado Woodstock, os 3 dias de paz e música, como aparecia em cartazes da época. Tal festival ocorreu em uma fazenda no estado de Nova York e reuniu 400 mil pessoas. Foi uma verdadeira várzea. 4 crianças foram abortadas, 2 pessoas morreram, sendo uma por overdose, e também foram registrados 2 partos.
Inspirados no sucesso internacional, os brasileiros também fizeram seu próprio movimento hippie. Ele ficou conhecido como Tropicália e era composto por músicos como Gilberto Gil e Caetano Veloso. Não pense que as declarações das celebridades completamente alheias ao mundo real são exclusividades do mundo contemporâneo. Antes da Anitta dizer que o dólar vai ficar por aí voando, muitos outros artistas já tinham dito algumas sandices. Nem todos são geniais em tudo o que fazem. John Lennon, por exemplo, foi um dos maiores astros da música e era extremamente talentoso, mas suas opiniões políticas eram, no mínimo, fora da casinha. O mesmo vale para Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, se não o maior. O problema é que muitos jovens são facilmente persuadidos e convencidos pelas declarações dessas celebridades, e isso provavelmente nunca irá mudar. Os hippies incentivavam a promiscuidade e o consumo de drogas na juventude. Eles tiveram um papel fundamental na popularização de substâncias alucinógenas em todo o Ocidente. No entanto, essa não foi a sua pior contribuição na história do mundo. Paralelamente a isso, ocorria do outro lado do mundo a Segunda Guerra da Indochina, mais conhecida como a Guerra do Vietnã. Foi uma guerra civil travada por duas partes com ideais muito claros. O território do Vietnã estava dividido entre o norte e o sul desde a Conferência de Genebra, e a tensão entre os dois governos nacionais foi o estopim para a guerra. As tropas do norte eram comunistas e contavam com o apoio econômico e bélico da União Soviética e da China. Já as tropas do sul eram capitalistas e apoiadas pelos americanos. O papel dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã limitou-se à defesa do território do Vietnã do Sul. Caso invadissem o Vietnã do Norte, provavelmente geraria uma guerra direta e aberta contra a União Soviética. Diferente do que é muito disseminado por professores e políticos socialistas, a situação do Vietnã do Sul na guerra não era tão ruim assim. É verdade que o clima tropical, a vegetação densa e o elevado regime de chuvas atrapalharam e muito as tropas americanas aliadas. Além disso, as armadilhas e sabotagens foram fundamentais para desestabilizá-las. Entretanto, a vantagem tecnológica e econômica dos Estados Unidos provavelmente faria com que o Sul vencesse a guerra pelos desgastes dos socialistas. É aí que a guerra cultural foi fundamental para reverter essa desvantagem do Norte. Em solo americano, milhões de pessoas não apoiavam as investidas na Guerra do Vietnã. Os perrengues enfrentados pelos soldados eram transmitidos ao mundo inteiro pela televisão. Com isso, tanto a mídia quanto os movimentos alternativos que estavam em evidência na época criticavam e muito a interferência americana no conflito. Os slogans Paz e Amor e Faça Amor, Não Faça Guerra pareciam sensatos o suficiente para a juventude americana na época. Depois de muitos anos de protesto, impulsionados por celebridades inclusive, os Estados Unidos de Richard Nixon optaram por retirar suas tropas da Indochina em 1973. Depois da retirada, os americanos continuaram enviando suprimentos e armas para os sul-vietnamitas, mas isso não foi suficiente. Ao todo, foram 2 presidentes democratas e 2 republicanos que mantiveram os Yankees na guerra. Foram eles Eisenhower, Kennedy, Johnson e, por fim, Nixon. O saldo final foi de 58 mil soldados americanos mortos e mais de 300 mil feridos. A derrota na Guerra do Vietnã também foi um marco político nos Estados Unidos. Foi depois dela que o Partido Democrata se radicalizou e passou a se aproveitar das pautas identitárias como bandeira política. Décadas atrás, era inimaginável que figuras tão progressistas como Bill Clinton, Barack Obama e Biden um dia chegariam ao poder. A guerra cultural é um campo de batalha invisível, mas ele também pode causar danos irreparáveis. Veja bem, não está em questão aqui a legitimidade da interferência externa ou do envio de tropas americanas para a Indochina. O que está sendo debatido é o resultado da guerra cultural na destruição econômica de um país. Com a retirada das tropas americanas, o Vietnã do Sul foi facilmente dominado pelo Norte em 1975, quando Saigon foi conquistada pela esquerda. O território foi unificado e se tornou um grande estado ditatorial comunista. Logo após a unificação, o Vietnã promoveu a coletivização em massa de propriedades privadas, como indústrias e fazendas. Previsivelmente, ocorreu uma tragédia econômica, inflação completamente descontrolada e crises de escassez tornaram-se comuns na Indochina. Cerca de 1 milhão de sul-vietnamitas foram compulsoriamente enviados para prisões e mais de 100 mil foram assassinados em cárcere. Algo em torno de 200 mil sul-vietnamitas foram mortos pelo regime em execuções extrajudiciais.
mais de 50 mil morreram sendo escravizados nas novas zonas econômicas. Por isso, quase 1 milhão de vietnamitas fugiram do Vietnã em embarcações improvisadas nos anos 70 e 80. Alguns deles morreram no mar. Esses refugiados ficaram mundialmente conhecidos como Boat People. Além do Vietnã, o Camboja também passou por uma experiência comunista no século passado. O Khmer Vermelho era formado por membros e seguidores do Partido Comunista no Camboja. Eles tomaram o poder em 1975, mesmo ano em que acabou a guerra no Vietnã. O ditador era Pol Pot, que era declaradamente fortalecido e defendido pela China comunista. O Khmer Vermelho rapidamente escravizou toda a população em projetos que buscavam o desenvolvimento da cultura tradicional do país. Além disso, negaram a medicina ocidental e destruíram igrejas e tudo que era visto como influência ocidental. Foi uma verdadeira barbárie. Estima-se que algo em torno de 2 milhões de cambojanos foram mortos pelo regime comunista. As causas variam entre abusos nos campos de trabalho forçado, fome e doenças tropicais. Todas essas mortes certamente podem ser colocadas na conta do Partido Comunista Chinês. É inegável que a guerra traz consequências negativas para todo mundo. Como libertários bem sabem, nada justifica a violência contra indivíduos pacíficos. Contudo, muito além do conflito, também é o fato que, quando este conflito envolve interesses de esquerda, certamente usarão todas as táticas disponíveis para se sobrepor. Mais do que influenciar de forma decisiva no Vietnã, a guerra cultural é uma arma extremamente poderosa que, como podemos ver até hoje, reverbera pensamentos progressistas para as novas gerações. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe de Ambrósio e revisado por Paulo Almeida, e narrado por Morgana. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!